Que a paz de Deus ilumine o seu dia e abençoe a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que, nossa, parece que foi escrito ontem. Vamos tentar investigar um mistério. Um grande mistério. Como uma nação que, em teoria, tinha tudo para dar certo, entrou em colapso de uma forma tão espetacular. Exato. Nossas fontes são o capítulo 7 do livro de Oséias, na tradução Nova Almeida Atualizada, e também um comentário super detalhado de Robert B. Chisholm, que ajuda a gente a iluminar os cantos mais escuros da história. E é uma ótima forma de colocar a questão. Porque Oséias age quase como um detetive forense, sabe? Ele não dá um relatório burocrático. Não mesmo. Ele nos dá uma série de imagens, de metáforas, que são as pistas para a gente entender a anatomia desse desastre. Perfeito. E o nosso desafio aqui é justamente esse, decifrar essas pistas. Como é que Oséias usou coisas do dia a dia? Sei lá, um forno de padeiro, um pão queimado, uma pomba desorientada, para diagnosticar uma crise política e espiritual tão profunda em Israel. É um quebra-cabeça e tanto. É um quebra-cabeça para a gente montar. Vamos começar então pela cena do crime, por assim dizer. Vamos lá. O capítulo já abre de uma forma bem direta, bem desoladora. Deus diz que quer curar Israel, mas quando ele se aproxima, o que ele encontra é, e eu vou citar, a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria. Pesado. O texto fala de engano, ladrões, assaltantes nas ruas. É uma cena bem pesada, né? Pesadíssima. E o mais assustador, para mim, não é nem a lista dos crimes. Ah, não. O que realmente choca é a profundidade do problema, que o texto já aponta no versículo 2. Eles não consideram no coração que Deus se lembra de tudo. E a frase seguinte é a chave. Agora estão rodeados pelas suas más ações. A imagem é de alguém se afogando. O pecado não era mais um ato isolado, era o ambiente, o ar que eles respiravam. Estavam submersos. Totalmente. Tão submersos que perderam a capacidade de ver a própria condição. É uma espécie de anestesia moral. Eles não sentem mais a própria doença. E essa doença, pelo visto, tinha se espalhado e chegado bem alto. Aos mais altos escalões. O versículo 3 diz que eles alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Não era uma crise de liderança. A liderança era a fonte da crise. Exatamente. Havia uma simbiose tóxica. A elite política se alimentava da corrupção do povo e vice-versa. O sistema todo estava comprometido, sabe? Do topo à base. Sim. E é nesse ponto que Oséias saca a primeira grande pista do nosso quebra-cabeça. A metáfora do forno. Confesso que essa me pegou de surpresa. Um padeiro, um forno. Soa tão doméstico, né? Tão produtivo. Sim, parece algo bom. Mas Oséias diz que eles são adúlteros e semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. Como algo tão comum vira uma imagem de conspiração e traição? Parece um salto enorme. É um salto genial, na verdade. Pensa no processo. O padeiro acende o forno com força, depois ele abafa o fogo, deixando só as brasas queimando lentamente enquanto a massa fermenta. Certo. Do lado de fora, parece tudo quieto, controlado. Mas por dentro, o calor está latente, pronto para explodir em chamas assim que a massa estiver pronta. Ah, entendi. Então a massa eram os planos, as conspirações? Exatamente. Essa paixão pela desobediência, pela traição, pelas intrigas de poder, ardia constantemente sobre a superfície da corte israelita. Podia não estar em erupção a todo momento, mas o calor, a intenção, estava sempre lá. E o contexto histórico que a gente tem para esse período é a prova disso. Que seria? Entre 752 e 732 a.C., um período de só 20 anos, 4 reis de Israel foram assassinados. 4. O palácio era um ninho de golpes. 20 anos? 4 assassinatos de reis? Nossa. A estabilidade era uma completa ficção? Uma ficção sangrenta. E Oséias conecta os pontos de forma brilhante no versículo 7. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque.
O calor da conspiração consumia os próprios líderes. Isso. Eles viviam nesse ciclo de violência, um golpe atrás do outro, mas nunca paravam para pensar na causa raiz. Nunca clamavam pela única fonte de estabilidade real. É uma imagem aterrorizante. Um calor que não gera vida, que não assa o pão para alimentar, mas que consome a própria nação por dentro. E eu me pergunto se a casa estava pegando fogo por dentro. Como eles estavam lidando com os vizinhos? A política externa deles devia ser um reflexo desse caos, não? Um reflexo perfeito. E Oséias muda de metáfora para nos mostrar exatamente isso. Ele sai da padaria e vai para a cozinha, com uma imagem quase cômica, se não fosse trágica. Qual? No versículo 8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Um pão não virado. A gente consegue visualizar na hora. Queimado de um lado, cru do outro. Completamente inútil. Inútil. E essa é a crítica. Ao tentar fazer alianças com todas as nações vizinhas, adotando seus costumes, seus deuses, Israel perdeu completamente a sua identidade. Ficou disforme. Ficou queimado pelo contato excessivo com culturas pagãs. E ficou cru por dentro, abandonando a aliança com Deus, que era a sua essência. No fim, não servia nem para um lado, nem para o outro. Era uma nação sem propósito. Espiritualmente mal cozida. E essa política de se misturar teve consequências bem práticas, não só espirituais. O versículo 9 é de uma tristeza profunda. É verdade. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. Isso. A imagem é de um envelhecimento precoce e, pior, inconsciente. É impressionante como essa imagem é atual, né? Totalmente. Quantas vezes vemos organizações ou até pessoas em negação, ignorando todos os sinais de alerta até ser tarde demais? É uma cegueira voluntária. Sim, mas o que eram esses estrangeiros sugando as forças? Eram os tributos. As alianças políticas daquela época não eram acordos amigáveis, não. Vinham com um preço altíssimo. Claro. Para ter a proteção da Assíria, por exemplo, o rei de Israel tinha que pagar tributos massivos, quantidades enormes de ouro e prata. O reino estava literalmente sangrando recursos. Sendo drenado. Exato, drenado economicamente para sustentar essas alianças instáveis. E, como um homem que envelhece e vê os cabelos brancos aparecerem sem se dar conta, a nação perdia seu vigor, mas estava tão distraída com as próprias intrigas que não percebia os sinais óbvios da decadência. Essa negação da realidade é talvez o sintoma mais grave. E a falta de rumo continua na imagem seguinte, que descreve Israel como uma pomba ingênua sem entendimento. Uma imagem quase patética. Sim. Uma pomba que, segundo o texto, chama o Egito e se volta para a Assíria. E é patética, mas é precisa. Descreve perfeitamente a política externa errática e desesperada da época. A gente tem registros históricos que mostram isso. Por exemplo, Um rei Menahem se humilhava e pagava uma fortuna à Síria para se manter no poder. Pouco tempo depois, o sucessor dele, Peca, se juntava a uma coalizão com a Síria para lutar contra a Síria. que confusão. Eles voavam de uma superpotência para outra como uma pomba assustada sem rumo. Buscavam segurança ora no Egito, ora na Síria, sem estratégia, sem lealdade, sem princípios. E como uma pomba voando sem rumo se tornaram uma presa fácil. Exatamente. O próprio Deus diz no versículo seguinte que estenderia sua rede sobre eles e os apanharia como aves do céu. A própria busca frenética por segurança se tornou a armadilha deles. Ok, vamos juntar as peças. Por dentro, a gente tem o forno das conspirações, consumindo os próprios líderes. Por fora, um pão mal assado, uma nação perdendo a identidade e as forças agindo como uma pomba desorientada. Isso. O que nos leva à pergunta central: por quê? Por que, diante de tanto caos, de evidências tão claras de que tudo estava desmoronando, eles não se voltavam para Deus? Qual era a raiz do problema? A resposta que Oséias nos dá é direta e desconfortável: a arrogância. O versículo 10 é o diagnóstico definitivo do capítulo. Qual é? A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso.
O orgulho era uma venda nos olhos deles. Mesmo com o país em chamas? Mesmo com tudo pegando fogo, o orgulho os impedia de admitir que seus planos, suas alianças, sua sabedoria tinham fracassado. Admitir o fracasso significaria ter que se humilhar e buscar ajuda Na única fonte que eles haviam rejeitado. E o mais trágico é a ironia que o profeta destaca nos versículos seguintes. É quase um lamento de Deus. Ele diz: eu queria redimi-los, mas eles falam mentiras contra mim. Exato. Eles até clamavam, mas não era um clamor de arrependimento. O texto diz que eles uivavam nas suas camas pela perda do trigo e do vinho. E esse detalhe é crucial. Eles não choravam pelo pecado, choravam pelas consequências materiais do pecado. Lamentavam o bolso vazio, a colheita perdida. Era o lamento de quem perdeu os benefícios, não o lamento de quem quebrou um relacionamento. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam o Deus das bênçãos. E a ingratidão chega ao ápice no versículo 15, que é de partir o coração. Deus diz: eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam um mal contra mim. O que significa isso, fortaleci os seus braços? Provavelmente é uma referência a vitórias militares passadas, a períodos de prosperidade que Deus lhes havia concedido. A história de Israel estava cheia desses momentos, né? Sim, claro. Momentos em que, contra todas as probabilidades, eles foram fortalecidos e salvos. Eles tinham a memória da fidelidade de Deus. Mas em vez dessa memória gerar gratidão e confiança, ela foi descartada. Que triste. Eles pegaram a força que Deus lhes deu e usaram para tramar contra ele. É a inversão completa e perversa da aliança. É a traição no nível mais fundamental. E isso nos leva à imagem final do capítulo, o veredito definitivo. No versículo 16, Oséias diz que eles se tornaram como um arco defeituoso. O arco defeituoso é a metáfora perfeita para fechar a análise. Pensa num arqueiro. A vida dele pode depender da confiabilidade do arco. Com certeza. Um arco defeituoso, torto, com a madeira fraca, é pior do que inútil. Ele não apenas erra o alvo, mas pode quebrar e ferir o próprio arqueiro. Ele falha na hora da verdade. Então Israel se tornou espiritualmente não confiável. Exatamente. A resposta deles à graça, ao chamado, à disciplina de Deus era consistentemente desleal, hostil e imprevisível. Eles eram inúteis para cumprir o propósito para o qual foram chamados. E a consequência? Por causa desse orgulho, dessa infidelidade crônica, o profeta conclui com uma sentença dura. Seus líderes, a fonte de tanto orgulho, cairiam pela espada. O arco defeituoso finalmente se quebraria. Recapitulando nosso quebra-cabeça, então. As pistas de Oséias pintaram um retrato muito vívido da decadência de uma nação. Muito. Começou com o forno quente da conspiração política interna. Isso se manifestou externamente como o pão mal assado de uma identidade comprometida. Isso. Como o homem de cabelos brancos que não percebe a própria fraqueza e como a pomba ingênua de uma política externa sem rumo. E a causa de tudo isso? Um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso que os tornou um arco defeituoso, infiel à sua aliança. Perfeito. As fontes nos mostram uma nação em caos político, economicamente esgotada e moralmente à deriva. Mas o ponto crucial, a grande sacada de Oséias, é que esses não eram problemas separados. Estava tudo conectado. Tudo. A política externa caótica era apenas o sintoma visível da febre interna. O que Oséias mostra em última análise é que a política de uma nação é um espelho de sua alma. O caos nas alianças era o reflexo inevitável da podridão moral e espiritual que acontecia dentro do forno de sua própria liderança. Isso levanta uma questão que atravessa os séculos e chega até nós, não é? Com certeza. E é uma provocação para se pensar. Que lições podemos tirar desses antigos alertas sobre a conexão inseparável entre o caráter interno de uma nação, sua integridade, sua bússola moral e sua estabilidade e segurança no cenário mundial? Deus abençoe todos os ouvintes.